A paz do Senhor para os amados irmãos. Quem vos fala mais uma vez é o diácono Arlen Kennedy, que estou aqui para dar continuidade àquela mensagem que anteriormente eu trouxe para todos vocês acerca do arrebatamento da igreja. E é de fundamental importância que nós demos de uma forma um pouco mais sistemática a continuidade deste assunto, para que vocês possam ter a devida compreensão de um modo um pouco mais detalhado. Amados, quando estamos estudando a palavra de Deus, e até mesmo ingressamos na teologia, que é o estudo sobre Deus, existe uma das matérias que é chamado escatologia. A escatologia significa o estudo das últimas coisas. Dentro da escatologia, nós vamos estudar diversos assuntos, e um dos assuntos que nós estudamos é justamente o arrebatamento da igreja, que foi o assunto que eu trouxe como uma mensagem introdutória no vídeo anterior. E eu queria trazer um pouco mais detalhada justamente esse tipo de assunto que nós estamos tratando, que é o arrebatamento da igreja. Amados, a palavra arrebatamento ou arrebatar, ela significa um rapto, muito rápido, ou seja, uma busca de forma brusca em que Jesus Cristo vai vir buscar a sua igreja. E quando nós paramos para compreender este tipo de acontecimento que a palavra de Deus nos deixa de forma muito clara, a gente precisamos entender ele de forma racional. Como é que isso vai acontecer? Então, primeiro ponto de aspecto para que eu e você possamos ter a devida compreensão é que dentro da nossa linha de raciocínio, a gente precisa fazer este tipo de pergunta: o que é o arrebatamento? E como eu já trouxe para vocês e já respondi, ele significa um rapto muito rápido. E o texto básico que eu quero utilizar aqui, que está na carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do versículo 16, diz assim: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Então aqui podemos citar um versículo base acerca deste tipo de palavra que foi utilizada nesta tradução, que é, trazendo na origem grega, justamente raparzo, que significa um rápido, muito rápido. Então aqui detalha para mim e para você este evento que ocorrerá em que Jesus virá e vai arrebatar o seu povo. Então aqui nós já demos a primeira explicação acerca do significado do arrebatamento. O segundo ponto que eu queria trazer para vocês é justamente quando ocorrerá o arrebatamento. E eu quero utilizar um texto que está no livro de Mateus, capítulo 24, e a partir do versículo Mateus 24, a partir do versículo 42, que diz assim: vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Quando Jesus Cristo virá buscar a sua igreja, é um mistério. Ninguém sabe o dia e ninguém sabe a hora. E aí é que nós precisamos estar bem atentos, porque Jesus nos deixou um conselho por demais importante: vigiai. Precisamos estar vigilantes, precisamos estar atentos acerca deste acontecimento em que nem eu, nem você, nem ninguém sabe o dia e a hora. É bem verdade que já houve falsos profetas sobre esta terra e que tentaram adivinhar o dia e a hora em que Jesus Cristo virá buscar a sua igreja, mas foi frustrado
Não foi uma, nem foi duas, mas foi mais de 3 vezes que houve essa tentativa, mas foi de forma frustrada, porque o próprio Jesus disse que ninguém sabe o dia e ninguém sabe a hora. Então a gente podemos perceber que nós não sabemos quando será este dia. Mas então, o que é que nós sabemos acerca disto, da volta de Jesus e do seu retorno para arrebatar a sua igreja? O que nós sabemos é o que Jesus Cristo nos deixou, os sinais que antecederão a sua volta. E aqui eu queria detalhar um pouco mais sobre os sinais, que no vídeo passado eu foquei um pouco sobre o sinal da peste, porque era justamente o sinal em que nós estamos vivendo de forma contemporânea. Mas não é apenas este sinal que indica para mim, para você, acerca do retorno de Jesus. Existem outros sinais que também nos indicam. E eu queria aqui relatar para você um outro sinal que indica, que é justamente a apostasia. E a apostasia, ela se dá de forma dupla, que significa a apostasia espiritual, como também a apostasia moral. Perceba, o que é que significa a apostasia? O seu significado da palavra apostasia significa justamente afastamento. E eu quero utilizar também um texto básico para que nós possamos identificar e analisar que isto é um sinal que Jesus Cristo está voltando. Está em 1 Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 1 Timóteo, capítulo 4 e o versículo 1. Perceba o que diz acerca da apostasia. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Perceba o que a palavra de Deus tem nos deixado para que eu e você estejamos atentos. Muitos apostatarão da fé. E este tipo de apostasia é justamente a apostasia teológica, aonde muitas pessoas ou falsos profetas estarão entre nós disseminando heresias em meio ao povo. E quantas heresias nós já podemos identificar, quantas seitas que podemos analisar e ver nesse tempo contextual que existe e que tem enganado a tantas e tantas pessoas. Perceba bem que a palavra do Senhor, e também quando estudamos um pouco sobre a teologia, uma das matérias que também estudamos é justamente a hermenêutica, que é o quê? A arte da interpretação da Bíblia. E isso quer dizer para mim e para você que precisamos compreender a Bíblia de forma contextual. A exegese é a interpretação do texto. Tem muitas pessoas aí se utilizando de um texto isolado para querer sobrepor ao povo uma vontade, um desejo, um pensamento seu, que não é o pensamento que a Bíblia Sagrada quer transmitir para a sua igreja ou para qualquer outra pessoa que deseje aprender da palavra do Senhor. E isto significa justamente o quê? A exegese. Quando você pega o texto bíblico, isola ele e faz da forma com que ele quer. Podemos identificar aí as heresias, os falsos profetas que têm enganado a tantas e tantas pessoas e que têm apostatado da fé. São pessoas estas que outrora entraram na fé do Evangelho de Cristo, mas que saíram por motivos pessoais, egoístas, e assim começaram a enganar tantas pessoas. A gente pode contemplar quantas heresias existenciais tem neste mundo, que não são poucas. Por isso eu deixo para você um conselho: seja semelhante aos cristãos da cidade de Bereia, conforme está narrado no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17, que examinava as Escrituras enquanto Paulo pregava. Você precisa aprender, você precisa ler, você não deve ser uma pessoa alienada acerca de tudo aquilo que está lhe falando. Você precisa analisar de forma contextual o que as Escrituras quer transmitir.
A exegese bíblica é justamente a interpretação que o texto, que o próprio Deus, na sua revelação, quer transmitir para nós. E nós não temos o direito de mudar esta revelação. Então podemos contemplar a apostasia teológica nos nossos dias. Mas não é somente a apostasia teológica que nós estamos contemplando. Também estamos contemplando a apostasia moral. Perceba o que o apóstolo Paulo também fala na segunda carta a Timóteo. No capítulo 3, no versículo 1, ele diz assim: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigo de Deus. Aqui está expresso a apostasia moral, que podemos contemplar isso aos nossos olhos. Quantas pessoas têm vivido o que este versículo trouxe e o que eu acabei de narrar para você? Tem sido pessoas inimigas de Deus porque têm amado mais o mundo e o que no mundo há. E é sinal de que Jesus Cristo está voltando, porque nós temos vendo essa crescente de uma forma tão exacerbada. Cada vez mais a iniquidade tem aumentado sobre o mundo e as pessoas têm afastado de Deus de forma moral. Isso é o que nós podemos contemplar sobre a apostasia moral. E o pior de tudo isso é que a grande parte dessas pessoas foram justamente pessoas que ingressaram na fé, mas que afastaram-se da fé. Ou seja, por isso que a palavra está justamente dizendo afastamento, apostasia, né? Abandonaram a fé verdadeira, abandonaram os princípios de Deus, abandonaram os princípios santos que Deus trouxe para as nossas vidas, para viver segundo o curso deste mundo, segundo o curso da influência do inimigo das nossas almas e segundo o curso da concupiscência da sua própria carne. Por isso que Jeremias fala no capítulo 17 que maldito o homem que confia no homem e faz da sua força o seu braço. E diz mais uma coisa: enganoso é o coração, quem o conhecerá? Então, muitos têm sido enganados pelo seu próprio coração e têm buscado cada vez mais se afastar de Deus. Então, a apostasia é sim sinal que Jesus Cristo está voltando. O segundo sinal que eu queria trazer para os amados irmãos é justamente os sinais das catástrofes naturais que vêm ocorrendo no planeta Terra. Isto também é um sinal que tem nos indicado o retorno de Jesus. Permita-me utilizar aqui um texto básico para nós podermos compreender de uma forma eficiente. Romanos capítulo 8, versículo 22. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Perceba o que está nos dizendo o texto. A natureza está gemendo como que dores de parto. Por isso que você tem contemplado os tsunamis. Por isso que você tem contemplado vendavais. Por isso que você tem contemplado estes sinais no planeta, nas catástrofes naturais, porque a natureza está gemendo como que dores de parto. E sabe por que isto? Porque a natureza compreende que o seu Criador está voltando para restaurá-la. E é sinal do arrebatamento da igreja. Precisamos estar atentos acerca disso. Jesus Cristo está voltando para buscar o seu povo. Perceba que lá no sermão profético, Jesus Cristo fala justamente sobre terremotos. Permita-me trazer aqui alguns dados que eu pesquisei e que eu queria transmitir para vocês. Olha só o que está dizendo.
terremotos de forte magnitude ocorrem 17 vezes por ano, estimam especialistas. Dados são do Serviço Geológico dos Estados Unidos. Acima disso, o órgão estima que pelo menos um terremoto com magnitude de no mínimo 8 seja registrado anualmente. Perceba que os terremotos têm ocorrido de forma constante e que tem nos indicado que Jesus Cristo está voltando. Será que ocorreu terremoto nos séculos passados? Sim, mas o que eu quero dizer para vocês é que perto do retorno de Jesus Cristo, estes sinais eles têm se intensificado. Não fique surpreso porque está ocorrendo tantas coisas sobre o planeta Terra, tantas catástrofes, e está nos indicando acerca do retorno de Jesus. A natureza está gemendo porque ela sabe que o seu Criador está chegando para restaurá-la. Terceiro sinal que eu queria trazer para vocês também é justamente os sinais sociais. Lá em Mateus capítulo 24, Jesus Cristo vai falar sobre fomes e sobre peste, que eu até citei, falei e foquei um pouco melhor no vídeo anterior. Mas eu queria trazer para vocês aqui alguns dados sobre a fome, que eu pesquisei, que eu analisei, conforme diz a ONU para nós. Olha só, segundo a ONU, as Organizações das Nações Unidas, a fome atinge mais de 820 milhões de pessoas no mundo. Isso é uma média anual que ocorre. Você para analisar como é que pode a grandiosidade de riquezas que há existente no mundo e não consegue solucionar o problema da fome. Isso é uma incógnita que fica na nossa cabeça, que fica no nosso coração, em que para dentro da racionalidade e da lógica humana não existe uma determinada explicação. E quando se existem as explicações científicas, elas não são satisfatórias para nós. Mas este também é um sinal acerca do retorno de Jesus. Existe nesse exato momento pessoas que estão morrendo de fome, principalmente no continente africano. Pessoas que estão passando pelo processo de desnutrição. Então, fica claro acerca das evidências dos sinais sociais. Como também eu relatei os sinais da peste, O que nós estamos vivendo nesse período contemporâneo é justamente a coronavírus. Mas tantas outras pestes já foram evidenciadas nos séculos passados, como até citei, a peste negra, gripe espanhola, o ebola, como por exemplo a AIDS, que de uma certa forma está um pouco mais controlada, mas que morre muita gente ainda de AIDS e não descobriram a cura para a AIDS, como também a tuberculose e tantas outras que nós podemos vivenciar, que tão recentemente o H1N1, Então, são pestes que estão nos evidenciando acerca do retorno de Jesus. Estes foram os sinais sociais para que eu e você estejamos alerta. O quarto sinal que eu queria falar para vocês era justamente sobre a nação de Israel e o quanto nós precisamos estar atentos como está o desenvolvimento desta nação, tanto de forma política como também de forma espiritual, porque também é sinais da aproximação do retorno de Jesus Cristo para vir arrebatar a sua igreja. Perceba o versículo que eu vou estar utilizando aqui em Mateus capítulo 24 e versículo 32. Diz assim: aprendei, pois, esta parábola da figueira, quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Não é de hoje que as nações tentam destruir Israel, exterminar ela da face da terra. Perceba no que ocorreu na Segunda Guerra Mundial, quanto Hitler tentou exterminar o povo judeu. Aquele povo alemão antissemita matou mais de 6 milhões de judeus na Segunda Guerra Mundial. Mas a intenção do seu coração era justamente exterminar por total a raça ou o povo de Israel. Mas eles não conseguiram porque Deus é o Deus que elegeu esta nação. Todavia, esta nação, ela rejeitou justamente o Messias, o ungido,
o Salvador, que veio em primeiro lugar para remir o seu povo dos seus pecados. Eles não compreenderam isso, porque eles aguardavam um Messias político que viesse libertar eles justamente do jugo do Império Romano que eles estavam vivendo. E quando eles viram um homem, humilde, simples, com a profissão de carpinteiro, vindo de Belém de Judá, eles não deram crédito a Jesus. Apesar de tudo que Jesus Cristo realizou, os sinais que Jesus Cristo fez, eles não deram ouvidos às Sagradas Escrituras e nem tampouco à vida de Jesus. Mas perceba uma coisa, em 1948, Israel voltou a ser Estado, ou seja, Israel voltou a ser nação. E isto é, para mim e para você, sinal acerca da proximidade do retorno de Jesus Cristo. Desde 1948, em que Israel começou a se restaurar e a se solidificar na Palestina, o que nós podemos entender e observar o quanto eles cresceram, o quanto eles desenvolveram de forma muito grande, tanto de forma política, como também o seu crescimento material. A gente para analisar que hoje um dos principais cientistas é justamente de nacionalidade judia. Ou seja, eu quero citar para vocês aqui um dos principais cientistas do século passado, que foi justamente Albert Einstein. Ele tem a sua origem no judaísmo. Apesar de ser um alemão, a sua família é uma família de judeus. Ou seja, você vai observar que tantas outras invenções vieram do povo de Israel, como o drone, o pendrive, tanto na forma agropecuária, como eles desenvolveram no deserto a forma de plantar, de semear e de colher. Então a gente contempla o quanto Israel está florescendo, o quanto eles estão crescendo. E o que é interessante em tudo isso é que, apesar de Israel ser uma nação tão pequena, mas é uma nação tão odiada por muitos, e quantos querem destruir Israel, mas não conseguem. Sabe por que não conseguem? Porque existe a mão do poderoso Deus os guardando até que chegue o dia em que Deus os restaure. Mas uma coisa é certa, como eu já disse para vocês, eles não aceitaram que Jesus Cristo era o Messias ou o ungido enviado por Deus há mais de 2000 anos atrás, e até hoje os judeus ortodoxos não acreditam nisto. Mas eles ainda acreditam que Jesus Cristo virá sobre a terra e estabelecerá o seu reino aqui, dentro da perspectiva do que eles aguardam. Mas é interessante a gente aqui compreender uma coisa, que eles estão agora, já se há planos, já se há notícia que eles estão desejosos na reconstrução do templo e que eles vão voltar a fazer os seus cultos religiosos com sacrifícios. E isso traz justamente a ideia de que quando eles tiverem por conhecimento, quando eles tiverem diante da sua perspectiva a pessoa do Messias, eles vão estabelecer os seus ritos religiosos e espirituais novamente. Mas tudo isso são sinais que a igreja precisa estar atento. Olhe para Israel, olhe para o seu crescimento, tanto de forma política como também de forma espiritual, pois está indicando a proximidade de Jesus Cristo vir buscar quem? O seu povo. Olha que é interessante, o profeta Daniel narrou acerca justamente de forma muito clara acerca do concerto que Israel teria com o líder e que eles ali estariam fazendo de uma forma uma aliança. E esta aliança ela vai se dar justamente no período da grande tribulação e que nós acreditamos que será um período de 7 anos. Durante 3 anos e meio Israel será enganado. Depois dos 3 anos e meio será cortado aquela aliança que ela fez com aquele que nós podemos chamar de abominação ou o anticristo. Então Israel vai entender que o seu Salvador, que o seu Messias já veio à terra e que eles não reconheceram,
mas eles vão se arrepender e lá no Monte das Oliveiras, quando já estiver no fim do período dos 7 anos, Jesus Cristo vai estar ali no Monte das Oliveiras para remir o seu povo. Observe Israel, ela também é sinais que nós precisamos estar atentos acerca do retorno de Jesus. O quinto sinal que eu queria trazer para vocês era justamente o cenário político mundial que nós estamos vivenciando. A globalização é um dos sinais acerca do retorno de Jesus Cristo nos nossos dias. Perceba o quanto nós estamos encaminhando para uma só moeda, um cenário digital, um líder mundial, uma religião só. Não é à toa que já se tem o desejo de uma religião ecumênica, onde todos vão estar adorando a Deus do seu modo, mas de uma forma unida. Isso tudo é que nós devemos estar atentos, porque está nos indicando acerca da proximidade do retorno de Jesus. Olha só que interessante. Diz que no período da grande tribulação haverá uma marca em que será instalada, seja tanto na testa como também na mão. Para quê? Para que as pessoas possam assim ser identificadas como aqueles que aderiram ao novo governo. A tecnologia de hoje já desenvolveu um chip em que pode ser instalada tanto na mão como também na testa. São os únicos 2 lugares aonde podem ser instalados. A tecnologia tem nos mostrado o quanto este mundo já está sendo tão desenvolvido e que o palco está sendo armado para que um governo mundial possa estar sendo regido sobre este planeta Terra. Isso não é invenção dos homens, isso é doutrina da palavra de Deus. E quando nós analisamos ela de forma clara e evidente, nós podemos compreender essa perspectiva. E isso também são sinais acerca do retorno de Jesus. Então, amados irmãos, precisamos estar atentos acerca da volta de Jesus, em que ele vai vir arrebatar o seu povo. Por isso que nós estamos aqui trazendo esta mensagem ou este estudo de uma forma um pouco mais sistemática, para que todos nós estejamos atentos. Tudo que está ocorrendo, estar indicando que claramente Jesus Cristo está voltando. Eu queria aqui deixar de forma muito clara que nós somos assembleanos, Assembleia de Deus, de uma forma local. Somos aqui da congregação do Valentina 1, pastoreada pelo pastor Jailton Quirino, e que nós temos sim um credo, e que nós acreditamos da forma escatológica, no estudo, no pré-tribulacionismo, ou seja, que a igreja ela não vai passar pela grande tribulação. Respeitamos os demais pontos de vista, mas tudo o que nós acreditamos é o que nós estamos aqui transmitindo para vocês. Então, que Deus abençoe o seu coração e aplique esta mensagem, porque Jesus Cristo está voltando e você precisa estar preparado. Ô glória, Maranata, ora vem o Senhor Jesus.